Oi, eu sou a Daniele Queiroz, graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e integrante do grupo de estudos sobre conflitos internacionais. E esse é o Palestina em Transe, podcast que traz uma visão crítica a respeito do passado e do presente da questão Palestina-Israel. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o refúgio e o direito de retorno dos palestinos. Enquanto eu elaboro a discussão, vocês vão escutar um trecho de entrevista com a Mainara Anaf, secretária da Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, e o Walid Rabah, presidente da FEPAL, ambos filhos de palestinos e nascidos no Brasil, que trarão suas experiências como palestinos brasileiros e, mais especificamente, pessoas em diáspora constante. Eu nasci aqui. Em qualquer país normal do mundo, o meu pai e a minha mãe poderiam voltar e morar lá. Minha mãe não pode. Minha mãe não tem um documento palestino. Ela tinha um documento jordaniano. Minha mãe, que nasceu na Palestina, que o pai e a mãe nasceram, o avô, o pentavô, ex-avó, a bicentésima avó e avô, nasceram na Palestina e viveram na Palestina e morreram na Palestina, não pode voltar. Então, não é só não ter o direito de morar. Eu não tenho o direito de visitar os meus tios, as minhas tias, os meus primos e primas, são contados a centenas por parte de pai e mãe, e visitar a minha irmã que mora lá e eu tenho sobrinhos lá. Não posso. Residir lá, então, nem falar. Como já vem sendo esclarecido nessa série de episódios, para que o projeto colonial sionista na Palestina obtivesse sucesso, era preciso limpar o povo palestino do território da Palestina, para assim garantir a criação de um Estado de Israel de maioria judaica. Para isso, milhares de palestinos inocentes sofreram expulsões e deportações, tendo suas casas e sua terra de origem roubada em um cruel processo que ficou conhecido como Nakba. A Nakba, em árabe, significa a catástrofe, que emergiu em 1948, quando cerca de 711 mil árabes palestinos foram expulsos do território juntamente com a migração em massa de judeus que passaram a ocupar esses territórios palestinos, de acordo com o que aponta os dados oficiais da ONU referentes ao período. Nesse sentido, o direito de retorno é o entendimento de o povo palestino e de seus descendentes que foram expulsos de suas terras, têm o direito de, na atualidade, retornar à sua pátria. Esse direito foi reconhecido pela ONU na Resolução 194, ainda em 1948, e vem ganhando respaldo da comunidade internacional desde então. A ideia de retorno não é uma ideia estranha ao ser humano, né? A ideia geral de retorno de um ser humano, ela pode estar associada a qualquer imigrante interno, inclusive, que tem um desejo de, num determinado momento da vida, especialmente quando está perto da vida se extinguir, de querer voltar e terminar seus últimos dias nesse lugar que o concebeu, que ele nasceu nele, etc. É uma ideia quase que de morrer onde nasceu. É bem curioso isso. Isso é mais intenso na pessoa que está fora da sua terra, porque foi obrigada a estar fora da sua terra, ou seja, vive fora dela na condição de um exilado. Para o povo palestino, o direito de retorno é uma das principais ferramentas de resistência contra o colonialismo de Israel, a fim de reivindicar o direito dos palestinos sobre suas terras. Dele derivam uma série de símbolos que marcam a resistência do povo palestino hoje em dia, sendo um dos mais emblemáticos a figura da chave. Muitas famílias palestinas, quando foram expulsas, guardaram as chaves de suas casas e as preservam até os dias de hoje, juntamente com a esperança de um dia retornarem aos seus lares e à sua terra de origem. Já para o Estado de Israel, o direito de retorno dos palestinos às suas terras de origem não é admissível, recusando a Resolução 194 da ONU. Para eles, é importante assegurar o controle do território e o retorno dos palestinos colocaria seu domínio em risco. Em sua posição oficial, o Estado de Israel, a ignorar a identidade nacional e cultural particular do povo palestino e de negligenciar a sua ligação com a terra de origem, afirmam que os palestinos assimilados como árabes
poderiam viver em qualquer outro território de maioria árabe sem prejuízo identitário e cultural, e que esses teriam mais opções de locais onde se realocarem ao invés de seu estimado retorno à Palestina. Essa visão reforça o apagamento cultural dos palestinos e o verdadeiro objetivo do sionismo, que é realizar a expulsão dos palestinos e o apagamento cultural do seu território. É importante ressaltar que a Nakba não está presa ao passado e não vive somente nos livros de história. É um processo que ainda ocorre nos dias de hoje. Todos os dias, casas de antigas famílias palestinas são demolidas. Árabes palestinos são forçados a deixar seus lares e seus pertences e são expulsos de seu território. Ou seja, as expulsões são sistemáticas, de acordo com o Centro Israelense de Informação para os Direitos Humanos nos Territórios Ocupados. O Estado de Israel promove a demolição de casas e estabelecimentos palestinos sob 3 pretextos: alegando a ilegalidade daquela determinada construção a partir das leis israelenses, como uma forma de punição contra palestinos acusados de atentarem contra o Estado e ou contra oficiais israelenses, e alegando a necessidade da área para uso militar. Os dados do Centro Israelense de Informação revelam que do ano de 2006 até 2023, 5.305 casas e estabelecimentos foram demolidos. 12.785 pessoas perderam suas casas, entre elas 4.283 menores de idade. Apenas no ano de 2023, até o momento, já são 188 casas e estabelecimentos demolidos, e 149 adultos e 66 menores sem abrigo. Dito isso, torna-se evidente a relevância do direito de retorno para a comunidade internacional palestina e para o movimento de resistência atualmente. A gente sabe que é uma intenção do Estado de Israel que não tenham palestinos dentro da Palestina. Por isso que a nossa vida é tão difícil lá. Porque a intenção é que as pessoas saiam mesmo. É que fique tão insuportável viver ali dentro que elas morram ou saiam. Isso significa que se esse movimento continua acontecendo e nós, enquanto refugiados, descendentes de refugiados, sei lá, da 40ª geração, não nos reconheçamos enquanto palestinos, a Palestina vai acabar. É necessário que esse sentimento seja construído dentro de cada pessoa. No dia 20 de junho, comemoramos o Dia Internacional do Refugiado. E é uma oportunidade para refletirmos sobre a situação dessas pessoas que foram forçadas a abandonar suas casas e buscar uma nova vida, muitas vezes bem longe de suas terras. Os palestinos estão espalhados por todos os cantos do mundo e comunidades palestinas foram estabelecidas em diversos países. Para entendermos a magnitude desse problema, temos que começar pelo começo, a Nakba. Os primeiros refugiados palestinos são pessoas que foram deslocadas de suas casas durante os eventos que ocorreram entre a Nakba, em 1948, e a Guerra dos 6 Dias, em 1967. O número oficial de refugiados palestinos, registrado pelo Escritório Central de Estatísticas da Palestina, é de cerca de 6,4 milhões. Esse número pode ser ainda maior se considerarmos aqueles que não foram registrados, bem como os palestinos deslocados após 1967. De acordo com a UNRWA, quase 1/3 dos refugiados palestinos registrados, ou seja, 1,5 milhões de indivíduos, vivem em 58 campos de refugiados reconhecidos na Jordânia, Líbano, República Árabe da Síria, Faixa de Gaza e Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Só que não se trata apenas de números e estatísticas. Há uma complexidade maior envolvida relacionada à identidade palestina e às implicações políticas e sociais decorrentes desse contexto. Uma pergunta comum é: aqueles que não retornam se tornam refugiados? A resposta não é simples. Muitos palestinos, mesmo vivendo fora de sua terra natal há décadas, ainda se consideram refugiados, pois acreditam que seu direito de retornar às suas casas originais não foi plenamente reconhecido. Essa questão da identidade é fundamental para entender a situação dessas pessoas, pois vai além de uma condição jurídica e envolve uma conexão profunda com a terra e a cultura. Quanto ao número exato de refugiados palestinos, é um desafio preciso de quantificá-lo.
Diversos fatores contribuem para essa dificuldade, como a mobilidade das pessoas, a mudança de status e as questões políticas em diferentes regiões. No entanto, mesmo diante dessas incertezas, é indiscutível que o impacto dos refugiados palestinos é significativo tanto para a região quanto para a comunidade internacional. E onde estão esses refugiados? Como mencionamos anteriormente, muitos vivem em campos de refugiados em países como Jordânia, Líbano, República Árabe da Síria, Faixa de Gaza e Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Esses campos, muitas vezes superlotados e com condições precárias, são símbolo da luta e da perseverança dessas pessoas que buscam uma vida digna e a realização de seus direitos fundamentais. Mas é claro que desde a Nakba, houve muita resistência e luta do povo palestino. Após o deslocamento forçado de suas terras, muitos refugiados palestinos se encontraram em situações precárias sem acesso a direitos básicos e em busca de justiça. Diante dessa realidade, surgiu uma mobilização que envolveu tanto ações pacíficas quanto guerrilhas armadas. No Líbano, por exemplo, os campos de refugiados se tornaram centros de ativismo e resistência. Os refugiados palestinos, muitas vezes enfrentando condições desafiadoras, se uniram para formar a Organização pela Libertação Palestina, ou OLP, em 1964. A OLP foi estabelecida com o objetivo de representar os interesses dos palestinos, lutar pela autodeterminação e buscar o retorno às suas terras. Através dessa organização, os refugiados palestinos buscaram fazer suas vozes serem ouvidas no cenário internacional. Durante os anos seguintes, o movimento revolucionário palestino ganhou força, especialmente no Líbano e na Jordânia. Na década de 1970, grupos armados palestinos realizaram ações guerrilheiras em resposta à ocupação e em busca de seus direitos. Entre os grupos mais proeminentes estava a Frente Popular pela Libertação Palestina, FPLP, fundada por George Habash em 1967. A FPLP adotou uma abordagem revolucionária e marxista-leninista, acreditando que a libertação da Palestina estava intrinsecamente ligada à luta global contra o imperialismo. Outro grupo notável foi o Fatah, liderado por Yasser Arafat. O Fatah era uma facção da Organização pela Libertação da Palestina e buscou a resistência armada como meio de alcançar a autodeterminação palestina. O grupo realizou uma série de ataques e operações de guerrilha, ganhando reconhecimento e apoio em toda a região. Além da FPLP e do Fatah, outras organizações palestinas também se engajaram na resistência armada. Entre elas estão a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, o Exército de Libertação da Palestina e o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, que ganhou popularidade especialmente na faixa de Gaza. Esses grupos adotam uma variedade de táticas, incluindo ataques armados contra alvos militares e civis, sequestros, atentados suicidas e outros atos de resistência contra a ocupação. Suas ações buscavam chamar a atenção internacional para a causa palestina, pressionar por uma solução justa e, em última instância, alcançar a libertação e o estabelecimento de um Estado palestino. Ao longo das décadas, a resistência revolucionária palestina tem desempenhado um papel crucial na preservação da identidade palestina, na busca por justiça e na defesa dos direitos humanos dos palestinos. Embora as formas de resistência tenham evoluído ao longo do tempo, a determinação e a luta pela autodeterminação palestina continuam a ser forças motrizes do movimento nacional palestino. A diáspora palestina é ativa na conscientização e na defesa dos direitos dos palestinos no cenário internacional. Através de atividades políticas, mobilização comunitária, campanhas de solidariedade e defesa dos direitos humanos, as comunidades palestinas diaspóricas têm contribuído para aumentar a conscientização sobre a causa palestina em diferentes partes do mundo. E ainda hoje, muitos palestinos diaspóricos mantêm o sonho de retornar às suas casas ancestrais e alcançar a autodeterminação. A conexão com a Palestina e a busca pela justiça e liberdade continuam a ser essa espécie de força unificadora entre a diáspora palestina, impulsionando seus esforços para promover a causa palestina e garantir o reconhecimento dos direitos dos palestinos em todo o mundo.
O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscariol, Laura Heimbold e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Anaf e o Alid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Them, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!